Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar sobre função seno e função cosseno. Função seno é definida da seguinte maneira. Função seno é uma função que associa cada x real ao seu seno. Ou seja, é uma função de RR, que pega todo x do domínio e associa ao seu seno. Simbolicamente, a gente pode representar como f de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. Bom, para entender melhor como uma função é representada no plano cartesiano, uma função trigonométrica representada no plano cartesiano, vamos retomar rapidamente aqui essa transição aqui, né? Como a gente aprendeu a calcular as funções seno e cosseno no círculo trigonométrico, como é que a gente vai representar isso no plano cartesiano? Primeiramente, vamos falar sobre o domínio, né? Como é que é o domínio de uma função trigonométrica? A gente vai pensar aqui no círculo trigonométrico, tá? E a gente sabe que a gente toma os arcos a partir desse ponto A aqui, né? Esse ponto A aqui que é o ângulo de 0 graus. Quando a gente retifica aqui essa circunferência, coloquei essa linhazinha azul aqui, representando a retificação aqui, girando aqui para o sentido positivo, né? Não apenas de um ciclo, mas mais de um ciclo, né? Quando ele vai, se você tiver a retificação de um ciclo aqui, né? Ele vai até um determinado ponto aqui, 2π, e depois ele, se você continuar girando no sentido anti-horário, essa reta aqui vai se prolongando. Então, eu tomo aqui 0 radianos aqui no círculo trigonométrico e 0 radianos aqui na minha reta aqui da retificação. Π sobre 2, né? Vou pegar π sobre 2. Π, 3π sobre 2, 2π. Então aqui eu tenho um ciclo completo, tá vendo? Tem uma volta completa aqui desse círculo trigonométrico até aqui. Então, quando eu passo de 2π, aqui, né, eu dou um ciclo completo, e passo de 2π, então eu vou ter pontos aqui sobre esse eixo aqui à direita aqui, indo até tendendo a infinito aqui, tá certo? Se eu tomar aqui no sentido negativo, vou tomar os pontos aqui para a esquerda. Então, tomando aqui apenas no sentido positivo, eu já tenho essa representação em cima desse eixo, tá vendo? Então, é esse aqui que vai ser o eixo das abscissas da minha função trigonométrica, tá? Então, se eu pegar aqui um 3π sobre 4, ó, ele vai aparecer aqui na metade aqui do segundo quadrante, que vai ser justamente aqui entre π sobre 2 e π. Pegar aqui 11π sobre 6, por exemplo, né? Ele vai aparecer aqui no quarto quadrante, aqui próximo de 2π, tá certo? Esse ponto aqui, então, corresponde a esse ponto aqui na reta. Então, você vai tomando pontos aqui em cima do círculo trigonométrico, e esses pontos vão sendo representados aqui, ó, nessa reta, nesse eixo aqui horizontal, tá? O conjunto de imagem vai ser, nesse caso aqui, vai ser o seno dos arcos trigonométricos. Eu vou tomar estrategicamente 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π sempre aqui, né? Aqui, por exemplo, se eu quero tomar o seno de 0 é igual ao seno de 2π, que é 0, seno de π sobre 2, que é igual a 1, seno de π, que é igual a 0, e seno de 3π sobre 2, que é menos 1, tá? Vou tomar esses valores aí, e esses valores vão ser a imagem para esses valores de x que eu tomei, né? Para x igual a 0, π sobre 2, etc. Tá? Então, eu posso ter uma tabelinha aqui, vou pegar uma tabelinha aqui de uma volta. Então, para x igual a 0, eu tenho a f de x, ou y igual a 0, que é o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, assim por diante. Eu tomei aqui esses 5 pontos, né? Vou tomar esses 5 pontos. Na verdade, eu vou tomar sempre os valores de x iguais a esses valores aqui, que correspondem a essas posições aqui nos quadrantes, tá certo? Delimitando, na verdade, os quadrantes, tá? Beleza. Então, tenho aí a minha tabelinha, e é assim que eu vou proceder. A minha função trigonométrica,
eu vou marcar a partir desses pontos. Aqui são pares ordenados, né? Que no meu plano cartesiano aqui eu tenho a abscissa e aqui eu tenho a ordenada a serem representadas. Então, quando eu representar aqui, por exemplo, ponto 0, 0, ó, tá falando desse ponto aqui, ponto π sobre 2, 1, aqui π sobre 2, 1, aí vem π 0, 3π sobre 2 menos 1, e fechando aqui 2π 0, tá? Se eu marcar, ligar esses pontos aqui com uma senoide, o que eu tenho? Ó, minha função seno de x, tá? Ela vem de menos infinito aqui, ó, passa por esses pontos e vai seguindo mais infinito, tá? Beleza. Então o que eu tenho aqui? Função cosseno. Ali foi a função seno. Função cosseno, como é que vai funcionar? Função cosseno é a função que pega cada real de x real e associa ao seu cosseno, ao cosseno de x. A função de R em R pega x e associa a cosseno de x. A gente pode representar como y igual a cosseno de x ou f de x igual a cosseno de x, tá? Nesse caso a função f aqui, f de x igual a cosseno de x. Bom, então eu vou tomar aqueles arcos, mesmos arcos que eu tomei para o seno, vou tomar para o cosseno, tá? E vou calcular cosseno de 0, que é igual a cosseno de 2π, que é igual a 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0. Vou botar isso na tabelinha, tá? E aqui eu tenho os pares ordenados que eu vou marcar no plano cartesiano. Então aqui tenho aquela tabela que eu acabei de construir, marquei os pontos aqui no plano cartesiano, aqui 0, 1, π sobre 2, 0, π menos 1, 3π sobre 2, 0 e 2π, tá? Estou marcando aqui, ó, sempre correspondendo a um ciclo, tá? Então, eu marco isso aqui, tá? Esse aqui é o ciclo que eu marquei dos pontos, e aí você vai prolongando e ela vai se repetindo. É uma função também, igualmente a função seno, é uma função periódica.